nossas casas, mas que elas sejam sustentadas pelo Senhor. Ao mesmo consagramos cada dízimo, cada oferta, e pedimos ao Senhor nos dê como igreja sabedoria para administrarmos. E abençoe aqueles que não estão podendo trabalhar. Supra suas necessidades, Deus, e abra portas para que quando tudo voltar ao normal, eles tenham onde trabalhar. Consagramos a Ti as nossas casas, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, todos os nossos familiares diante do Senhor. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. É isso, irmãos, precisamos consagrar as nossas famílias ao Senhor. Precisamos dedicar as nossas casas ao nosso Deus, porque é Ele quem sustenta. Por isso, meu irmão, eu quero hoje falar sobre um tema muito, talvez isso esteja no seu coração. O tema que eu tentei dar foi: quando é que o jogo vai virar? Às vezes nós temos a impressão de que tudo está contra. Que, como numa partida de futebol, o juiz está contra, a torcida está contra. É como se tudo fosse de encontro a nós. É como se nós estivéssemos lutando contra tudo e contra todos. Às vezes essa sensação tem se apoderado de muitas pessoas, com a incerteza de: será que isso vai acabar logo? Hoje nós já recebemos a confirmação de que foi prorrogado o isolamento, de que as medidas do governo foram prorrogadas. Então nós vamos permanecer mais algum tempo ainda sobre tudo isso. E o texto que veio ao meu coração foi o texto de Lucas 7, do 11 ao 16, porque quando eu li esse texto, eu vi uma mulher que estava sobre essa perspectiva, de que tudo estava contra ela. Talvez no coração dessa mulher, ela perguntou: será que isso um dia vai mudar? Será que o jogo vai mudar? Será que o vento vai soprar ao meu favor? Quando eu olhei para esse texto, além de pensar sobre isso, eu comecei a pensar numa pessoa nadando contra a maré, nadando contra a tempestade, remando contra a tempestade. É muito difícil. Eu quero convidá-lo a ler o texto comigo da palavra do Senhor. Está aparecendo para você no telão, aqui no nosso lado direito, e a palavra do Senhor diz assim: logo depois, Jesus foi com seus discípulos para a cidade de Naim. Uma grande multidão o seguia. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. Disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus devolveu a sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e os seus arredores. Sabe, irmãos, como nós falamos, provavelmente essa tenha sido a sensação dessa mulher. A sensação de que ela estava contra tudo e contra todos. Não bastava ser mulher, e a mulher nesse tempo era tida como objeto, era pelo seu gênero, ela era menosprezada, tinha uma série de preconceitos que ela enfrentava. Então, não bastando ser mulher num tempo como esse, um tempo difícil para as mulheres, ela perde o seu marido, que era a sua fonte de renda, o seu sustento. E logo em seguida ela perde o seu único filho. Não bastasse perder um filho, ela perde o seu único filho. Então, diante desse quadro, essa mulher vivia um cenário de total desesperança, porque na sociedade patriarcal, o marido era a fonte de todo o sustento da família, e o filho, o homem, o filho que ela tinha também era esse recurso de esperança. Mas diante de tudo isso, ela estava nesse cenário desolador, e talvez ela tenha provavelmente pensado: quando é que isso tudo vai começar a mudar? Quando é que eu vou voltar a sorrir? Quando é que eu vou voltar a celebrar, a ter esperança? Irmãos, diante de um cenário de pandemia como o que nós estamos vivendo, alguns que perderam seus empregos,
alguns que perderam pessoas que amavam, alguns que perderam aquilo que estava nas suas mãos e de repente veem que aquilo escapou. É um cenário em que a impressão que às vezes nós temos é que tudo está contra nós, de que os ventos estão soprando contra, de que tudo está contra nós. Quando será que isso vai mudar? Talvez essa seja a pergunta do seu coração. E eu quero, a partir do texto, identificar algumas coisas que vão trazer ao seu coração algumas certezas. Sabe, irmãos, eu acho fantástico quando o texto diz que logo depois, no verso 11, diz que logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Logo depois aqui, irmãos, no capítulo anterior, nos versos anteriores, ele acaba curando o filho do centurião, o servo do centurião. E logo depois ele segue viagem, ele vai para Naim, para a terra dessa viúva. Sabe o que é que eu aprendo com essa expressão logo depois? Primeiro é preciso identificar que esse era um momento de muita dor para essa mãe e ao mesmo tempo esposa. Mas Deus começa a mudar o jogo, mudar a situação dela durante o sofrimento dela. Isso me faz perceber que o logo depois de Jesus indo em direção àquela mulher, diz para nós que o jogo começa a virar durante os sofrimentos, durante as tribulações e não depois. Às vezes nós temos a impressão, irmãos, de que Deus não está fazendo nada. Às vezes nós olhamos para situações em que nós estamos enfrentando e é como se tudo estivesse contra e nada fosse acontecer ao nosso favor. Mas eu imagino Deus, irmãos, como mais ou menos um técnico de futebol que está durante o jogo, vendo seu time perder, está ali planejando formas de orientar o seu time para que vire o jogo. Eu fico pensando que Deus é mais ou menos nessa perspectiva. Deus está nos vendo sofrer, apanhar, mas Ele está planejando, trabalhando e fazendo acontecer para que as coisas comecem a virar, para que o jogo comece a virar. Aquilo que nós lemos no início do culto, Ele vai adiante de nós, despedaçando os ferrolhos de ferro, aplanando o caminho. Deus é aquele que vai virando o jogo durante o jogo. Ele não espera nós chegarmos ao final do esgotamento para começar a fazer as coisas acontecerem. Ele começa a fazer durante. O texto diz que essa mulher estava indo em direção à sepultura para levar o seu único filho, já que ela não poderia sepultar na cidade, era algo não permitido. Os judeus enterravam seus parentes fora da cidade para não contaminar. Então ela estava saindo da cidade, chegando à porta, o texto diz, e quando ela vai chegando à porta da cidade, Jesus já estava vindo em direção a ela para começar a fazer algo extraordinário na vida dessa mulher. O que eu vim dizer para você hoje à noite é que Deus utiliza todo o percurso para nos ensinar coisas preciosas. Nós estamos no meio de um vendaval, irmãos, uma pandemia que eu tenho dito isso, ninguém imaginava que isso iria acontecer. Já se vão mais de 3 meses em que nós como igreja possamos nos reunir. Já se vão mais de 3 meses em que nós estamos dentro de um quadro cheio de interrogações. Mas o que eu vim dizer para você é que esse logo depois diz para nós que durante esse tempo Deus está trabalhando. Deus está agindo, nós podemos não estar enxergando, mas Deus está trabalhando. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então Deus é aquele que está agindo, Deus é aquele que está fazendo, Deus é aquele que está preparando tudo aquilo que está acontecendo para nos encorajar, para nos restaurar, para nos encaminhar num bom caminho. Aquilo que nós sempre relembramos, Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então, irmãos, Deus não parou de trabalhar nessa pandemia. Deus continua agindo. É isso que eu vim dizer para você. Então, quando é que o jogo vira? Quando é que a chave vira a nosso favor? Durante os períodos de luta que nós estamos enfrentando. Você pode não estar vendo nada, mas Deus está trabalhando para que o jogo vire no momento certo. Continue esperando, continue aguardando, ainda que você esteja a caminho da sepultura dos seus sonhos, ainda que você esteja a caminho da sepultura dos seus projetos, no meio do caminho Jesus pode aparecer e dizer, espere um pouco, porque eu tenho uma notícia boa para você, algo vai acontecer, e Deus vai mostrar a você uma solução. Essa é a nossa certeza. E foi assim que aconteceu na vida dessa mulher. Mas sabe, irmãos,
Eu penso que o jogo vira ao nosso favor quando existe um sentimento dentro de nós que havia no coração dessa mulher, que é a certeza de que nós somos amados e de que nós somos amadas. O texto diz para nós no verso 12 que ao aproximar-se da porta da cidade, ele estava em direção às sepulturas, já que não poderia enterrar seu filho dentro da cidade, como era comum. E quando ela se aproxima da porta da cidade, estava saindo com ela no enterro do seu único filho, uma grande multidão. Então vinha uma grande multidão com essa viúva e Jesus vinha com uma outra grande multidão. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Essas multidões dizem para essa mulher que ela era amada de Deus e amada pelas pessoas. Esse é um tempo que tem sido muito difícil, inclusive para quem enterra pessoas que amam, porque os velórios não estão podendo acontecer com muita gente. Alguns não estão podendo nem ver os familiares, de repente perdem, enterram. Mas sabe o que é que eu preciso dizer a você? Pessoas que são muito amadas nesses momentos, elas são muito consoladas. Quando eu olho para essa mulher, cercada de uma multidão, eu vejo uma mulher que era amada por pessoas. E quando Jesus vem ao encontro dela, eu vejo uma mulher que também era amada pelo próprio Deus, assim como todos nós somos amados pelo próprio Deus. Podemos crer, irmãos, que Jesus não se dirigiu a Naim de forma inesperada. Não existe o acaso na Bíblia. Deus não faz as coisas por acaso. Naim era um vilarejo próximo a Nazaré, sem nenhuma importância econômica, sem nenhuma importância social, um vilarejo pequeno. Mas mesmo assim lá existia uma mulher, que por ser mulher era menosprezada pela sociedade. E além do mais havia perdido seu marido, seu único filho. Era alguém que talvez fosse vista pela sociedade religiosa da época, totalmente sem valor. Mas essa mulher foi alvo do amor de Jesus e foi alvo do amor das pessoas. Eu digo a você, meu querido irmão, que nós somos como essa viúva. Nós somos visitados por Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Talvez você não perceba, mas nos momentos de vale de sombra de morte, existe a visita de Deus para nós, como aconteceu na vida dessa viúva. E o que faz me perceber que a chave virou, o jogo virou na vida dessa mulher, quando ela percebeu, quando ela estava percebendo que ela era amada pelo Senhor e por pessoas. Quando sentimos o amor de Deus, através das pessoas, tudo começa a mudar. Quando você começa a perceber que é amado por pessoas, quando você começa a perceber que é amado por Deus, você pode estar enfrentando um vale de sombra de morte, você pode estar enfrentando o pior cenário possível. Se você se conscientiza, eu sou um filho amado de Deus, e você percebe que pessoas lhe amam e se importam com você, isso é o suficiente para lhe dar sustentação, para não perder o equilíbrio e continuar com esperança. Talvez ela esteja ouvindo. E eu vi uma cena esse ano, irmãos, que para mim me marcou muito. Eu disse isso para alguns irmãos, talvez você está na igreja. Quando o nosso irmão Raul morreu, eu estive na casa da família na noite. E uma cena para mim me marcou, irmãos. Se ela estiver ouvindo, um abraço para essa mãe, que Deus abençoe sua vida e sua família. Essa mãe estava no sofá chorando. Qualquer um faria no enterro de um filho. E uma cena me marcou, irmãos. Quando ela estava lá, eu vi os dois filhos, os dois irmãos do Raul, abraçarem a mãe. Naquele exato momento, quando eles abraçaram a mãe, eu vi uma mãe que soluçava, parar de chorar. E eu vi que o amor dos filhos foi como um remédio, pelo menos naquele momento, para a dor que aquela mãe estava sentindo. Irmãos, quando na família nós encontramos o amor, tudo pode ser reconstruído. Você pode perder todos os seus bens, você pode perder tudo que você imaginar, mas se você tiver um ambiente de amor e afeto, tudo pode ser reconstruído na sua vida, porque o amor tudo reconstrói. Quando existe amor em você e nos que lhe cercam, o de Deus é garantido. Deus nos ama e deu o seu Filho por nós, mas quando existe não só o amor de Deus, mas o amor das pessoas que são reflexos desse amor de Deus, tudo pode ser reconstruído na sua casa. O jogo começa a virar quando nós nos sentimos amados por Deus através das pessoas também. Creia nisso, meu irmão. Se o amor estiver no seu lar, tudo você poderá reconstruir.
Mas sabe, irmãos, o jogo começa a virar ao nosso favor. E eu achei interessante quando eu li esse texto. Aqueles homens carregavam um caixão. E de repente chega alguém que talvez eles não conhecessem e diz: parem o enterro, parem aí. Eu fico imaginando o susto, irmãos, porque alguém dizer: parem o enterro, por que parar? E eles tomaram um susto. Aquela mulher deve ter ficado totalmente sem entender o que estava acontecendo. E ele dá uma ordem ilógica para ela: não chores. Sabe, irmãos, dizer para alguém que está enterrando alguém que ama não chorar é algo que não se pode dizer. Velórios e morte é um tempo de choro. A Bíblia diz em Eclesiastes: há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Velório é tempo de choro. Se você perdeu alguém que você ama, chore tudo que você puder, porque depois do choro haverá o alívio de Deus no seu coração. Mas Jesus disse: não chores. Jesus é o único que pode dizer poderia dizer para essa mulher: não chore. E ele disse, porque logo em seguida ele ressuscitou. E o texto diz que ele toca no caixão, e naquela época os caixões não eram como hoje. O caixão fechado era tipo uma maca. Aquele menino vinha enrolado, todo enrolado em várias ataduras, numa simples maca, carregada por 4 ou 5 pessoas. E Jesus disse: levante-se, menino. E ele sentou e voltou a falar. A ressurreição dessa criança, sabe o que ela diz para essa mãe? Volte a sonhar, volte a ter esperança. Porque nessa sociedade, uma mulher que não tinha um marido, não tinha filho, ela estava destinada a morrer na miséria, ela iria pedir esmola. Então quando Jesus para o enterro, toca no caixão e diz: levante-se, é como se ele dissesse para aquela mãe: volte a sonhar, volte a ter esperança, volte a acreditar, a sua vida não acabou. Irmãos, esse texto não diz para nós que Deus vai ressuscitar os nossos mortos. Eu nunca vi ninguém ressuscitar. Deus tem poder? Tem. Mas talvez no tempo de hoje esse não seja o propósito de Deus. Eu nunca vi ninguém fisicamente ressuscitar. Porque eu creio que Deus ressuscita, Deus tem todo o poder nas suas mãos. E no último dia Ele há de ressuscitar os mortos e nós estaremos com Ele na glória. O que eu vejo quando Jesus ressuscita esse menino é dizer para nós o seguinte: olha, encontre uma forma de voltar a sonhar. Encontre uma forma de voltar a ter perspectivas futuras. É isso que Jesus disse para essa mulher e disse para nós no dia de hoje. Porque o jogo vira não é quando eu enterro os meus mortos, mas é quando eu volto a sonhar, eu volto a alimentar boas perspectivas e boas esperanças. Quando a esperança volta para o meu coração, a chave vira. Aí sabe o que é que vai acontecer? Abacuque 3, versos 17 e 18. Você vai dizer como Abacuque: mesmo que não floresça a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeite, não havendo produto de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque vê um cenário desolador, ele olha e diz assim: ainda que um tsunami, ainda que um caos alcance Israel, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quando nós não perdemos a nossa esperança, sabe o que acontece? O mundo está desabando. Mas aquilo que a Bíblia diz: a paz de Deus que excede todo entendimento, guarda os nossos corações. Aquela mulher, por exemplo, que de repente é diagnosticada com um grave câncer, com uma grave doença, e a família entra em desespero, mas ela diz: eu sei em quem eu tenho crido. Sabe, irmãos, quando nós não perdemos a esperança de que Deus pode fazer coisas extraordinárias, nós sentimos uma paz que só Ele pode dar. E a mensagem que esse texto diz para mim é que o jogo vira quando eu volto a ter esperança. Eu não sei, eu digo a você, talvez você tenha que enterrar pessoas que você ama. Esse ano que vem, não sei, isso pode acontecer com qualquer um de nós. A vida não está nas nossas mãos, ela está nas mãos de Deus. Mas quando você passar por dores e dramas e perdas, seja lá pelo que for, você alimentando a esperança no seu coração de que, por exemplo, um dia você vai reencontrar quem você ama, o jogo vira ao seu favor. Você vai estar em paz, porque você vai sofrer, mas há esperança no seu coração. Mas em último lugar,
o jogo começa a virar. Sabe quando o jogo começa a virar? Quando Jesus entra na história dessa mulher. Sabe o que eu achei fantástico nesse texto? O texto narra duas multidões. Vinha a mulher, o menino, seu único filho, e uma grande multidão. E vinha Jesus e uma grande multidão, discípulos e alguns que ficaram maravilhados com Jesus. Duas multidões num cenário desolador. Uma era a multidão sem esperança. Era a multidão que não tinha perspectiva de ressurreição no último dia. Era a multidão que não acreditava em mais nada, mas que estava ali para sofrer com aquela mulher. A outra era a multidão que vinha alegre, exultando, vendo Jesus fazendo coisas extraordinárias. E aí nesse momento o jogo vira. Quando Jesus faz aquele menino ressuscitar. E aquela mulher encontra com Jesus e Jesus entra na história daquela mulher. De que lado você está? Você está do lado da multidão que enterra seus mortos e acha que é o fim de tudo? Ou você está do lado da multidão que está com Jesus e vê Jesus fazendo coisas extraordinárias e crê que mesmo que alguém morra um dia, nós vamos nos reencontrar na eternidade? O convite que eu lhe faço é que você esteja do lado de Jesus. E que você entenda que quando Jesus entra na nossa história, o jogo vira, a chave vira. Os ventos que eram contrários passam a soprar a nosso favor. E eu não quero dizer com isso que não vai haver tempestades, mas nós temos ali a força de Deus conosco, que nos ajuda a prosseguir e caminhar e não parar de seguir em frente. Irmãos, eu não acredito que Deus esteja do lado desse vírus. Deus não está matando pessoas inocentes. Deus não está fazendo pessoas sofrerem. Deus está do lado daqueles que estão consolando, que estão socorrendo, que estão ajudando. Deus não se alegra com a morte de ninguém. Não creia, não coloque no seu coração a certeza, não alimente essa perspectiva. Deus está matando. Deus não mata. Deus é aquele que sofre com os que sofrem e busca restaurar a esperança. O pastor Roberto teve um lindo texto que ele postou e eu quero ler ele para você nessa noite. O vírus nos proibiu de sair de casa, mas sentir-se livre ou prisioneiro só depende de nós. Nos impediu de abraçar os que amamos, mas ficar indiferente ou tratar o outro com carinho só depende de nós. Fechou as escolas, trouxe os nossos filhos para dentro de casa, mas continuar ensinando e aprendendo só depende de nós. Acabou com os empregos, reduziu salários, nos trouxe insegurança, mas confiar que Deus vai nos dar o pão nosso de cada dia só depende de nós. Esse vírus nos fez sofrer, nos separou de muita gente, mas ele não tem o poder de apagá-los do nosso coração. Está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alimentar o medo ou acreditar nisso só depende de nós. Sabe por que eu li esse texto? Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. É você dizer, eu posso porque eu estou ao lado de Jesus. Se Jesus entrar na sua história, o jogo vai virar. Nada pode nos separar, irmãos, da esperança de, se estivermos ao lado de Jesus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diz Romanos 8:38. Se nós estivermos ao lado de Jesus, nem a morte pode nos separar da esperança de que um dia nós vamos nos reencontrar na eternidade. Por isso eu encerro minha mensagem dizendo para você o seguinte: o jogo já começou a virar, a chave já virou. Você pode estar enfrentando um vale de sombra de morte. A Bíblia diz que a tribulação produz perseverança. Deus vai forjar você e vai transformar os desastres que lhe aconteceram em coisas que você jamais imaginou, porque Deus tem o poder de transformar desastres em novos começos de esperança. O jogo já virou. Nós estamos enfrentando vales, mas Deus está trabalhando. Jesus disse: eu trabalho até agora e o meu Pai trabalha também. Deus está trabalhando, Deus não parou. Mas lembre-se, você precisa estar ao lado de Jesus.
Não seja a multidão que partia para o enterro sem esperança. Seja a multidão que estava com Jesus, porque ao lado de Jesus nós veremos coisas extraordinárias, como por exemplo, o renascimento da esperança no nosso coração e o sentimento de que nós somos amados por Deus. O que eu vim dizer para você nessa noite é que você pode sim ver o jogo virar na sua vida. Lembre-se, você é um filho amado de Deus. E existem pessoas que estão com você, que lhe amam. E isso é o suficiente para lhe ajudar a reconstruir. Lembre-se que estando ao lado de Jesus, tudo pode mudar. E lembre-se que o jogo já começou a virar. Deus já está trabalhando. Por isso, meu querido irmão, eu queria lhe convidar a cantar essa canção com o grupo de louvor agora. Adorar a Deus junto com eles. Logo em seguida eu vou orar mais uma vez. E você vai fazer dessa canção a sua oração. Qual é a canção? Poderoso Deus? Tudo a ver com Ele. Então cante essa canção. Creia nisso. E faça dessa canção uma oração ao Senhor, na certeza de que a chave virou. E Deus está nos ajudando a vencer tudo isso.